Alô, 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 alô. Feito? Todo mundo ouvindo bem? Não preciso gritar, então. Ótimo. Há meia hora atrás, parecia só o sorriso assim, amarelo dela. Agora já está mais sombreado. Esse último aí. Pode abrir. Vai na terceira lâmina e pega o endereço. Aí. Pega esse do Facebook que é melhor, isso. Não precisa, eu acho que ele entra automaticamente. É que o outro endereço ali do YouTube, ele está com baixa definição. Ah, isso. Tinha que pegar o endereço, ele não vai direto. Tá, dá uma segurada aí. Se não entrar, a gente busca. Estou eu falando aqui baixinho para ele. Deixa eu E vocês estão ouvindo tudo. Se eu falar alguma coisa aqui, vocês vão ouvir. Agora voltando. Boa noite a todos aí. Tem algum novo aqui? Pessoal novo? Bem-vindos. Tá? Hoje nós vamos dar a segunda parte da palestra sobre o ego. Tá? Primeira parte, para quem quiser rever, está no nossos canais do YouTube. Tá? Vou entrar direto já na palestra, depois eu entro aqui. Não. Que? Isso. Hoje de manhã, sincronicidade. De manhã eu vi no meu Face, alguém tinha colocado esse vídeo aí que tem muito a ver com a nossa palestra. Tá? Eu digo, nada é por acaso, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha nessa palestra, num trecho da palestra do Haroldo. Quem leu... Se vier na cabeça, eu... Pode disparar. Para nós, espíritas, refletir sobre a psique humana assume um caminho completamente diverso do materialismo. Ainda hoje comentávamos que uma fala de Allan Kardec de que o materialismo, enquanto uma convicção individual, ele deve ser respeitado. Porque assim como exigimos o respeito do semelhante no que diz respeito às nossas convicções espirituais, devemos respeitar as convicções individuais dos outros. Mas diz Kardec, adverte o codificador, e já o fazia no século XIX, o materialismo em se alastrando e em se tornando uma tendência, uma prática social, ele é nefasto. Ele é devastador. É um câncer. Por várias razões. Mas no que diz respeito mais especialmente ao nosso tema de hoje, o materialismo é reducionista. Ele faz com que a criatura se identifique
com aspectos que são aspectos periféricos da sua individualidade. Isso que ele acabou de falar, a identificação com aspectos materiais é uma das características do ego, né? Isso eu vou abordar com mais tranquilidade, mais adiante, provavelmente, eu acho, na terceira ou quarta sequência dessa palestra, tá? Mas, basicamente, é o seguinte que ele está querendo dizer aí. A gente tem a noção de que nós somos o corpo físico, né? E essa noção, ela vem arraigada desde a infância, e não só da infância, vamos dizer assim, ó, ela já está no inconsciente coletivo da humanidade, né? Principalmente os ocidentais, orientais já não é tanto, né? Então essa percepção de que nós somos o corpo físico e o medo que a gente tem de morrer é muito grande, porque pensa, puxa, se eu sou o corpo físico, na hora que eu morrer, acabou, né? E não é nada disso. Um tempo nós vamos abordar isso aí melhor, mas eu vou... me veio o livro. Alguém leu Lírios de Esperança, do Vanderlei de Oliveira? Tá. O espírito da Maria Modesto Cravo, lá pelas tantas, ela diz o que é o Lírios de Esperança, né? Eu acho que foi década de 80, mais ou menos, reencarnaram aqui no país cerca de 70, 80 pessoas com grande capacidade mediúnica. Hoje estariam já na faixa de 30, 45 anos, tá? O objetivo deles era dar um up no espiritismo, no entendimento filosófico do espiritismo, com outras abordagens, uma vez que o espiritismo estava entrando como é que eu vou dizer assim, ó, numa limitação imposta pelos espíritas, que eles chamam de kardecismo, né? Então eles ficaram presos às obras de Kardec, não dando muito espaço para que o espiritismo, né, evoluísse. Então essa turminha veio, e o Vanderlei é um deles, e o Haroldo, eu acredito, seja outro. Só pela maneira como ele aborda, como ele fala. Hein? Não conheço este, mas se eu ouvir, já vou perceber, porque eles são mais abertos ao falar as coisas, tem mais entendimento, mais ligado com o universalismo, né? Enfim, e é uma turminha realmente que veio ajudar a impulsionar o entendimento espírita. Lembrando que o espiritismo não é dos espíritas, ele é dos espíritos, né? E então alguns espíritas meio que se adonaram da obra e deixaram ela meio que estanque, né? E ela é maravilhosa, não permitindo que evoluísse. E o Haroldo me parece ser um desses aí. Vamos adiante aí. Então, de posse do materialismo, a criatura se identifica completamente com seu aparelhamento físico. Ele acha que é o corpo. Com todas as suas funções, com toda a sua grandeza, mas perde aqueles elementos mais centrais da nossa psique que não dizem respeito à forma, que não dizem respeito à nossa materialidade, que tocam aos aspectos do intelecto, da mente, das emoções e do mais profundo do nosso ser, que os estudiosos chamam de o eu profundo, o self, ou você pode dar o nome que quiser. Aquele núcleo central da nossa individualidade. Aquele que contém os germes divinos, que serão trabalhados e que desabrocharão ao longo da evolução espiritual. Mas ao levar as criaturas a se identificarem completamente com o seu corpo, o materialismo produz a transição planetária. Todos os fenômenos que nós vivemos hoje da transição planetária não dizem respeito a elementos exteriores. Aliás, é bom que se diga,
E aqui eu vou ser bem atrevido. Citando Jung, né? Meu Deus, isso não vai acabar bem. Ainda bem que tem os amigos aqui para me socorrerem. Mas Jung dizia que, geralmente, né, quase sempre, ele chama isso de sincronicidade, o que está acontecendo no seu exterior reflete um movimento interno. As coisas que te acontecem, as pessoas que cruzam o seu caminho, os desafios que a vida vai trazendo através de pessoas e circunstâncias, são uma espécie de o outro lado do ímã. Eu falei da sincronicidade, né? Isso aconteceu justamente de manhã, quando eu estava dando, vamos dizer assim, a formatação final para essa palestra, né? Eu dei uma entrada no Face e vi esse vídeo, que uma das primeiras coisas que eu vi foi esse vídeo. Eu olhei 8 minutos, eu digo, vou dar uma olhada, porque quando é muito comprido, eu reservo, se me chama a atenção o título, eu reservo e vejo mais tarde. E eu olhei e eu digo, meu Deus do céu, parece que o mundo espiritual colocou aqui, né, para a gente trazer justamente para dar continuidade à palestra. E então, essa sincronicidade que ele está falando é uma coisa que está acontecendo muito, principalmente quando a gente começa a se sentir mais conectado, né, com o mundo espiritual. E quem tem esse entendimento percebe as sincronias acontecendo. Quem não tem vai achar que é o acaso e tudo mais, mas tudo bem, faz parte, né? Vamos adiante. É aquilo que está sendo atraído, mas a força que atrai são os processos que ocorrem dentro de nós. Quando nós consideramos isso, se você está absolutamente identificado com o seu corpo físico, você mergulha na morte. Emmanuel vai dizer que, ao comentar um versículo do Evangelho, que é: o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Emmanuel diz assim: tudo que os olhos da carne podem contemplar está morto ou vai morrer. Interessante, né? Vamos refletir sobre isso. Há 20 anos atrás eu olhava para o espelho. Olho até hoje, né? Mas há 20 anos eu via algo bem diferente. As coisas não caminham muito bem. E tendem a piorar. Então isso significa que meu corpo físico está morrendo. E talvez você procure hoje por vestígios do Império Romano. Não há nada no mundo das formas que permaneça. Tudo caminha por um processo de renovação. E isso inclui tudo que diz respeito ao mundo dos encarnados. Então, quando a psique se identifica absolutamente com o que é exterior, ela vive a morte de uma maneira desesperadora. Desesperadora. Então, muitos aguardam os fenômenos do Apocalipse. Terremotos, meteoros, ETs invadindo o mundo. Mas eu tenho para mim que o Apocalipse descreve processos profundos que ocorrem dentro de nós. E a grande questão da transição planetária é que as pessoas perderam o centro. As pessoas se desviaram da sua essência e se identificaram com tudo que é periférico. Se identificaram absolutamente com aquilo que é mutável, com aquilo que vai morrer, com aquilo que será renovado. Então experimentam uma profunda sensação de medo, de culpa, de orgulho, de egoísmo e de necessidade de controle. Bom, pelo que eu aprendi, se é que eu aprendi bem,
da obra Refletindo a Alma, isso tudo diz respeito ao ego. Medo, culpa, necessidade de controle, ciúme, apego, orgulho, egoísmo, dizem respeito àquele elemento necessário, importante. Perceberam como ele começou a definir o ego aí, com as características, tudo baseado em medo, culpa, inveja, ciúme, etc. e tal, né? À medida que a gente vai entendendo o processo egóico e conseguir observar essas reações que a gente tem, nós conseguimos melhorar nossas características, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais adiante, na hora que começar a minha palestra, porque enquanto eu estou dando espaço para essa canja aí para ele. Bom, adiante. Evidentemente que necessário. Um de nós aqui está pregando o fim do ego. Ele é o instrumento necessário para que a gente possa lidar com o tempo presente, a vida presente, os homens presentes, no dizer de Carlos Drummond de Andrade. Nós não teríamos condições de lidar com o presente não fosse essa intermediação do ego. Mas ele é periférico. Todo ego é periférico. Todo ego é marcado por uma profunda carência, por uma profunda necessidade de ser apreciado, de ser visto, de ser cuidado. E quando nós nos identificamos com esses elementos periféricos, é um caos. Tudo parece estar no fim. E o desespero se alastra. Se alastra hoje nas relações afetivas, nas relações sociais, nas relações no movimento espírita. As pessoas estão apavoradas, doentes, sofrendo. E é uma dor profunda. É uma dor da alma. Então é isso aí por enquanto. Eu me lembro que então vamos lá, vamos começar a minha palestra agora. Tá? Então, acharam interessante o que ele falou, o assunto que ele abordou, relacionando e fazendo associação do ego com as coisas físicas, materiais e as coisas que nós sentimos, que os nossos sentidos físicos principalmente sentem, né? Então, vamos lá. Muito prazer, sou o teu ego. Nós estamos na segunda parte, tá? A primeira parte, a vez passada... perdão, deixa eu falar do livro. O livro que eu uso como base para essa sequência de palestras sobre ego é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, na sextante. Ele tem essa fachada nova. O antigo é esse aqui. Vale a pena. Quem quiser comprar, pode pedir lá embaixo para reservar. Eu acho que não custa R$30, né? E é muito interessante, muito bom. E é ele que eu basicamente vou abordar, né, em todas as palestras. Então vai ser uma sequência de palestras bem grandes para que a gente entenda exatamente o que vem a ser o ego e como a gente vai despertar a nossa consciência, tá? Aqui tem uma breve descrição, né, dizendo que principalmente precisamos nos livrar do controle do ego, né? O ego nos controla, a gente não percebe. Com o tempo e com essas palestras, vocês vão começar a perceber de que maneira ele vai controlar vocês, tá? E essa é a fonte de todo o sofrimento humano. Sob o domínio do ego, nós somos incapazes de ver a dor que infligimos a nós e aos outros. De forma inspiradora, esse livro vai ajudar a vencer as artimanhas do ego, descobrir o nosso verdadeiro eu, ou seja, a nossa consciência, né?
e que vai permitir que a gente construa um novo mundo e possa viver em harmonia, com paz interior realmente. Oh, obrigado. Então, lá, na primeira parte da palestra passada, nós abordamos rapidinho ali os níveis do ego, do TFT, né? Primeiro, o eu, como a gente é voltada para si mesmo, do primitivismo, desde dos primitivos habitantes do planeta, né? E depois, com o tempo, os agrupamentos, a família, então nós começamos a perceber que não éramos só nós, mas o nós envolvia nossos grupos de amigos, nossos familiares, né? Pessoal da nossa escola, pessoal do nosso trabalho. Então, são os grupos, somos nós, né? Quando a evolução vem mais forte, vocês deixam de ter essa estruturação do ego voltado para si, voltado para os imediatamente juntos, mas começa a entender que nós fazemos parte de uma coisa muito grandiosa. E que tudo que eu fizer pode refletir nos outros. Né? Os grandes guias da humanidade, eles amavam incondicionalmente as pessoas, incapazes que eram de fazer mal. Que melhor ilustra isso aí é o nosso grande mestre divino, Jesus, né? Falamos rapidamente também sobre o ato de observar no sentido, e eu vou abordar isso aí com mais profundidade mais adiante, que nós temos que aprender a sermos observador de nós mesmos. Mas para a gente ser observador de nós precisamos aprender a parar e observar. Caminhe na natureza, observe as plantas, observe os animais, observe o céu, observe né, a lua. No momento que vocês param para observar, vocês desligam o controle mental. Quem controla a mente? O ego. O ego controla a nossa mente. Nós achamos que somos donos da nossa mente. Não é. É o ego que controla. Então, essas paradas e começarmos a agirmos como observadores faz com que a gente prenda o ego, dê uma parada nos pensamentos e comece a agir como observador. Por quê? Porque com o tempo nós vamos aprender a nos observar justamente aquelas características emocionais, medo, raiva, ódio, inveja, coisas que nos desgastam e que tiram a nossa harmonia. Mas para isso a gente tem que ser observador de quem? De nós mesmos. Algumas pessoas já conseguem fazer isso aí. O propósito do estudo do ego é fazer com que a gente comece a adquirir consciência. Opa, mas eu não sou consciente? Pensa que é. Né? A gente passa o dia inteiro com a mente descontrolada, vai acontecendo. Raramente tu consegue ter um controle da tua mente. Raramente nós estamos conscientes no presente. Ou nós estamos no passado, ou nós estamos no futuro. Presente, dificilmente. E é aqui que está, vamos dizer assim, a cereja, a chave de acesso à nossa consciência. É estarmos com a mente calma e serena no presente, observando o que acontece à nossa volta. A partir de hoje nós vamos ver a segunda parte, vamos conversar sobre um distúrbio herdado. Já vimos a palestra, né? Deixa eu falar rapidinho sobre a transição planetária, que foi outra coisa que me aconteceu há 2 dias atrás. Eu peguei um slide e trouxe ele para cá, porque a transição planetária, eu falei na primeira palestra, rapidinho, do Espiritismo, né, dizendo que divide o mundo em 5 categorias evolutivas, evolucionárias. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Que nós já passamos...
Foi mal. Que nós já passamos... Não tem luzinha aqui. Já é... Ih, muito fraca. Não tem importância. Mundos primitivos, nós já passamos dessa idade, mas ainda vimos alguns agrupamentos. Outro dia eu li que algumas tribos na Amazônia ainda estão sem contato. Dá para dizer que eles estão no mundo primitivo? Dá. Né? Vivendo subsistência praticamente, embora já tenham agrupamentos sociais, né? Mas muito na base da sobrevivência. O mundo de provas e expiações é o que está acontecendo, o que veio acontecendo milhares de anos para cá conosco, né? No qual a gente vem corrigindo erros de outras vidas, ou dessa vida mesmo, né? E passando por algumas provas. Para quê? Com o intuito de burilar o nosso espírito, de fazer com que ele vá se fortificando, que vá aprendendo e tenha essa capacitação de evoluir, né? Nós estamos agora entrando no mundo de regeneração, no qual somente os espíritos mais harmonizados vão permanecer no planeta, os outros já estão saindo. Mas Rui, se tu olhar nas notícias das mídias sociais aí, está um horror, é guerra, as pessoas quase se matando. O que são? São os espíritos, vamos dizer assim, está sendo dada a oportunidade para todos os espíritos que fazem parte desse planeta de escolher. Como é que vai escolher? Com aquilo que eles agem, com aquilo que eles pensam, aquilo que eles fazem no dia a dia. Né? Então, assim, isso aí que vai evidenciar quem vai continuar no planeta e quem vai partir para um outro planeta para dar continuidade a isso aí. Então, depois passaríamos para o Mundo Felizes, aí já numa outra oitava, e Mundo Celeste Divino, nossa, aí já estamos quase lá junto de Deus. Tá? Bom, isso aqui eu recém passei, e gradativamente que eu estava comentando, ficarão aqui só os espíritos que estão ligados ao bem e querem honestamente se melhorar. Não adianta tu ir da frente do discurso nos minutos que tu tem ali para te eleger e dizer que tu vai combater a desonestidade ou tudo mais, né? E depois que tu é eleito, tu nem está aí para o povo, nem está aí para o que está acontecendo, faz parte, né, dos erros que acontecem na nossa política. Ainda haverá provas, mas tendem a ser mais amenas, né? E a humanidade, a partir praticamente já, eu diria, do próximo decênio, já vai começar a entrar num processo intenso de melhorias, tanto na área de tecnologia como no amadurecimento da ética e da moral. O que está acontecendo aí não é de graça. Os véus estão sendo levantados, as máscaras das pessoas estão caindo, né, forçando para que realmente hajam mudanças. E isso aqui que eu queria mostrar para vocês, é essa lâmina aí. O que está acontecendo? Nós viemos de um arco descendente, né, até entrarmos na parte física. Essa parte física aqui está durando em torno de, eu diria assim, de 2 milhões de anos para cá. Os últimos 40, 50 anos são muito, é o que praticamente a gente conhece em termos de civilização, né? E estamos nesse momento, eu diria aqui, já no limiar dessa transição aqui, porque com o tempo os nossos corpos vão se eterizar, vão ficar mais sutis, né? Mas isso provavelmente não vai ser nessa geração, poucos de nós vamos entender isso aí. Essa mudança, inicialmente, ela vai ser consciencial e com o tempo, sim, os corpos vão ficar mais sutis. E eu diria que talvez já daqui uns 100, 200 anos, talvez segunda ou terceira geração, já comece a entrar nessa faixa aqui,
tá? E aí, para diante, ficar mais, cada vez mais, à medida que se evolui, se afiniza com as vibrações superiores, os nossos corpos vão se afinizando, vão sutilizando também. Tá? E depois vão entrar num nível astral, num nível mental, e aí entrar em planos mais elevados. Eu vou tocar mais ou menos rápido aqui isso aqui, mas para os trabalhadores terem uma ideia, e depois eu volto e a gente conversa com mais calma isso aí. Então, se você tiver alguma dúvida, na segunda parte a gente conversa com mais calma, tá? Então, a maioria das antigas religiões, tradições espirituais, apesar das diferenças que elas possam ter, superficiais ou não, concordam com duas ideias centrais. Uma, eu chamo de negativa, e a outra positiva. Nós vamos ver agora, inicialmente, a negativa. O que é essa negativa? É um distúrbio, uma disfunção ou loucura como uma característica da condição humana, como se fosse algo normal entre nós, né? Ou uma forma de doença mental coletiva. O que seria isso aí? Gente, olha, aquilo que nós estávamos falando, olha as informações de jornais, televisão, tudo mais, as pessoas estão se matando por muito pouco, né? Isso é uma doença. No hinduísmo, isso chamava-se Maya. O que era Maya? O véu da ilusão, né? Então, os hindus, que é uma filosofia mais oriental, e os hinduístas, eles estão mais, vamos dizer assim, familiarizados com a espiritualidade do que nós no Ocidente, né? Eles entendiam que nós vivemos uma ilusão. O que quer dizer isso aí exatamente? Se vocês perceberem, tiverem um entendimento, né, das reencarnações, como é que é o processo? Vou reencarnar, escolho família, condições, o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar, por exemplo, vou trabalhar riqueza, quero trabalhar riqueza, eu preciso aprender a lidar com a riqueza, saber como distribuir, né? Vou trabalhar com ciúmes, então eu vou me casar com uma pessoa muito linda, tudo mais, mas e não vou, né? Eu vou querer trabalhar também com... Enfim, existe uma série de coisas, a gente já vem com um projeto formatado, tá? Bom, Rui, mas aí eu nasço, cresço e esqueço isso tudo. Sim, essa é a grande característica, né, do envolvimento que a gente vai ter. E isso que eles querem dizer com Maya. É como se a gente entrasse numa peça teatral e vamos trabalhar como atores, né? E nesse trabalho de atores, né, a gente tem uma leve noção de qual vai ser o nosso papel. Mas nós vamos poder interferir nesse papel, nesses papéis. Então, se de repente eu vim trabalhar com riqueza e aprender a distribuir essa riqueza, de repente eu fico muito egoísta e quero, quanto mais eu ganho, mais eu vou querer ganhar, né? Então, assim, ó, aquela passagem que iria me fazer trabalhar justamente o desenvolver o meu lado de doação, acaba sendo prejudicado. Por quê? Por livre-arbítrio, eu posso mudar aquilo que estava, vamos dizer assim, registrado a nível de alma. Intuitivamente, meus guias, mentores vão dizer, não, Rui, tu tem que pegar esse dinheiro, criar empregos, fazer melhoria com esse dinheiro. E eu digo, não, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser rico, eu quero... Só pensando em mim, né? Então, é isso aí que eles estão dizendo. Maya é isso aí. A gente vem para um teatro e começa a trabalhar como se estivéssemos numa peça, né? Termina o tempo de vida, voltamos à pátria espiritual e aí vamos ver o que a gente fez lá. O que nós fizemos de bem, o que estava mais ou menos de acordo com aqueles nossos projetos ou não. Isso é Maya. No budismo, chamo de dukkha, que é um estado de sofrimento, insatisfação, tristeza. Ou seja, não importa onde vamos, o que façamos, encontraremos dukkha, encontraremos sofrimento, tristeza. Sempre? Não, claro que não, gente.
né? A gente não vem com ideia de sofrer, mas dado a nossa característica evolutiva, né? Nós estamos trabalhando o nosso ego. E por não entender ainda bem como trabalhar ele, a gente faz coisas erradas. Vamos botar o erro entre aspas, né? Passamos por situações e acabamos nos machucando os outros, né? Aquilo que a gente tinha visto mais ou menos no vídeo do Haroldo. No cristianismo, chamo de pecado, né? Então, o que é esse distúrbio? Eles chamam de pecado, que é de uma maneira geral, o cristianismo criou um pecado original. Gente, eu desde pequenininho eu me revoltava muito com essa ideia do pecado original. Hoje eu entendo melhor, né, um pouco melhor. Mas eu me revoltava e não aceitava esse tipo de coisa. Eu digo, como pode uma criança, do meu ponto de vista inocente, né, nascer com pecado? Né? Há uns tempos atrás, um grupo falando sobre espiritualidade, né, algumas pessoas já se acham num estado muito elevado. E aí o facilitador do trabalho chegou para nós e disse assim, está encarnado? Tá. Então tu tem coisa a resolver karmicamente. Né? Opa! Porque se não tivesse, se tu já tivesse num nível vibratório muito elevado, tu não precisaria encarnar. A menos que tu viesse como missionário, do tipo do Chico Xavier, né? Do tipo da Madre Teresa de Calcutá, seres muito elevados. Né? Mas não é o nosso caso. Com certeza não. Então, assim, ó, tira o cavalinho da chuva, desce do pedestal. Estamos encarnados é porque nós estamos resolvendo karmas ainda. E vamos continuar resolvendo, mesmo que a gente entre nesse caminho no novo planeta de regeneração. Ainda vamos ter karmas a resolver. Não tão pesados, mas vamos ter. Né? Está na hora do sorteio, vamos dar uma paradinha, vamos sortear um livro aí. Vocês compraram tudo o livro, os bilhetinhos lá. Qual é o livro? Cadê o livro? Passa. Bom, vamos continuar conversando aqui enquanto busco. No grego, a Bíblia, ela foi primeiramente traduzida para o grego. Aliás, eu acho que a primeira Bíblia que apareceu foi em grego. Por quê? Na época, o grego era o equivalente ao inglês, eu acho que hoje nós. Né? Todo mundo falava grego, principalmente na região ali da Palestina. Aliás, ali na Palestina, muito interessante. Olha só. Gaspareto. Se ligue em você. Você está disposto a se conhecer melhor? O que nós estamos fazendo? Autoconhecimento. Né? O Gaspareto, esse aqui eu não conheço dele, mas eu já li vários livros dele, são muito bons. Né? Provavelmente é o filho da Zíbia, né? Esqueci o nome dele, é Jorge? Alguém sabe? Não. É o Luiz? É? Bom, muito bom. Já tiraram o número? Vou tirar novamente. Okay. Isso? Então tá. Ele não está aqui agora. Não estou vendo ele aí. Então, gente. Pecado
significa errar o alvo? Eu estava falando sobre a Palestina, né? A Palestina era um lugar de rota. Não foi por acaso que Jesus escolheu aquele lugar ali para vir dar o recado dele, né? Os conhecimentos dele. A Palestina era uma rota de mercadores que vinham da Ásia para a África, para o Egito, ou subiam para Grécia, depois Roma e Europa. Então, ela era muito utilizada, né? Muitas pessoas vinham de todo mundo e passavam por ali. Então, se falavam ali, que eu me lembro, eram três línguas. Era o aramaico, o grego... Ih, esqueci a terceira língua. Alguém sabe? O hebraico... Não, eu falei o hebraico, não falei? Não, desculpe. O aramaico, o hebraico e o grego. Perfeito, obrigado. Bom, pecado significa errar o alvo, no sentido da existência humana, né? Ou viver de maneira desorientada, cega, sofrendo e causando sofrimento. Então, se vocês olharem direitinho, esse distúrbio aí que ele está falando já é conhecido de vários credos religiosos, de várias crenças, né? E basicamente quer dizer o mesmo. A gente vem cego para esse mundo e aprende a conviver com as pessoas. A mente humana atingiu altíssimo grau de inteligência. A gente cria obras admiráveis na ciência, na tecnologia, nas artes, só para citar três. E ainda assim, essa inteligência é atingida por essa loucura de que ele fala, né? A ciência e a tecnologia, fundamentalmente, assim como melhorou um monte de coisa, medicina, tecnologia, hoje a gente está com equipamentos na era digital, coisas incríveis, né? E mesmo assim, também usamos essa inteligência para criar armas cada vez mais destruidoras. Né? Para quê? E tem mais outra coisa, se gasta uma fortuna imensa para matar pessoas, para destruir. Quando podia usar metade dessa fortuna para estabilizar o mundo com comida, dar qualidade de vida para todos, em todos os países. Não é uma loucura, não é uma doença mental, esse tipo de coisa. O século XX foi onde essa insanidade coletiva acelerou e intensificou. Guerras destruidoras, nós tivemos 2 grandes guerras e não tivemos uma terceira guerra por conta, não sei se vocês sabem, de amigos de outras esferas planetárias, que aqui chegaram e desativaram ogivas nucleares, isso na década de 90. E, a partir de determinado momento, disseram, não vai haver mais detonação nuclear, não será mais permitido. Até porque, ao se detonar um artefato atômico, né, ele não só interfere no físico, ele vai interferir também em outros planos existenciais. Outra coisa, intolerâncias, não só religiosas, mas intolerâncias raciais também, né? Disseminando violência. E só no século passado, genocídios mataram mais de 100 milhões de pessoas. Genocídios ideológicos, como, por exemplo, o hitlerismo, o comunismo, o fanatismo ali da Itália, o fascismo, né? Além de outros fanatismos. E mais,
Destruição de meio ambiente. Hoje, muitas pessoas já entenderam, cientistas também, que nós estamos destruindo a nossa casa, o nosso lar. E do jeito que está, se não houver uma parada disso aí, nós não vamos sobreviver. Não precisa nem detonar uma guerra nuclear. Nós vamos acabar com o nosso ar, com a nossa água, vamos poluir tudo ao nosso redor, né? Porque falta uma coerência. Essa inteligência está muito destrutiva. E por que ela está destrutiva? Porque normalmente a moral e a ética, ela não vem junto com o nível de inteligência. Ela vem atrás. Então, primeiro as pessoas se tornam inteligentes, aprendem a melhorar a vida dos outros ou a destruir, e depois, com a destruição, com tudo que eles aprendem, descobrem, opa, podemos fazer a coisa sem a necessidade de destruir. Aí começa a ver a moralidade, aí começa a ver a ética. Né? A gente também já passou, provavelmente, por situações que nos feriram emocionalmente. Então, para que criar isso em outros? Né? Vamos cuidar. No início do século XXI agora, nós estamos no 18º ano, ainda proliferam essas energias involutivas que são consideradas satânicas, arimânicas. Por que satânicas? Um pouquinho de história espiritual para vocês. O nosso sistema planetário faz parte de um sistema um pouco maior chamado Satânia. Entenderam? Por que Satã? E nesse sistema, há milhares e milhares de anos, talvez milhões de anos atrás, ocorreu uma rebelião, que a gente conhece como a rebelião de Lúcifer. Né? Bom, esses seres que fizeram essa rebelião e que tinham uma capacidade muito grande, já num nível angélico, muitos deles baixaram seu nível vibracional e tiveram que ser contidos, né? Numa espécie de cadeia energética. Alguém de vocês sabe onde é que fica essa cadeia energética? Aqui na Terra. Então, assim, esses seres foram contidos, eram algumas centenas, numa prisão energética nos submundos astrais, no mais baixo padrão astralino, estão lá. Aliás, vários deles já foram retirados, já estão sendo retirados, já não vão ficar mais aqui. Mas isso fez com que um dos seres que coordenam toda a situação, vamos dizer assim, nesse sistema, se visse obrigado a vir aqui resolver isso. E ele teve que baixar da altura angelical dele, teve que baixar, fazer todo um retrocesso vibracional para poder encarnar aqui na Terra, que foi Jesus. Né? Um dos motivos que ele veio foi justamente para resolver de vez com isso que aconteceu. Papo para outro momento. O Espírito Estevão. Alguém já leu Paulo Estevão? Já? Paulo Estevão trata na época de Jesus, do espírito que vocês conhecem como Paulo de Tarso, né? O Estevão era irmão de uma mulher por quem Paulo se apaixonou. Só que não sabia disso. E ele, Estevão, era cristão. E naquela época, Paulo de Tarso estava fazendo uma perseguição muito grande aos cristãos. E um dos principais fomentadores do cristianismo era Estevão. Foi aprisionado e Paulo mandou matar. Quando ele descobriu que era irmão
da amada dele, nossa. O livro é muito lindo, gente. Vale a pena vocês lerem, até porque Paulo de Tarso depois, vamos dizer assim, se recuperou de uma maneira muito linda. Hoje é um mestre ascenso, né? Mas o que ele diz sobre Satã? Ele diz o seguinte: jamais foi somente um personagem bíblico ou mitológico. Antes, é o resultado de forças contrárias à ordem universal, ao progresso dos povos, ou seja, é uma força antagônica. Vamos dar uma paradinha, vamos chamar? 8? Antes que vocês entrem, se quiserem depois dar continuidade aqui, podem voltar e... Foi? Então, continuando. Essa energia satã, ela trata-se de uma corrente mental de ordem inversa, um engodo que escraviza seres e populações que sintonizam com tal força que imbeciliza à medida que se alimenta mentalmente no poder. Do poder pelo poder, da força bruta pela força bruta. Representa o máximo de degradação moral a que se pode admitir chegar, como contraponto às leis universais de progresso e evolução. Essa força antagônica forja uma corrente mentomagnética, a qual se unem aqueles que acabam por dar origem a uma cadeia de vontades, geralmente personificada em uma figura que melhor expressa essa atitude de profunda revolta e dominação. Os seres que mais se afinam a essa corrente magnética ínfera constituem os representantes maiores de tais princípios. Podem chegar ao ponto de desenvolver impérios mundiais ou mesmo estelares, onde, em meio à sua sede de mando, domínio e poder, arvoram-se no próprio Deus. Se acham todo-poderosos. O processo intitulado Diabo e Satanás nada mais é que um império de forças cegas, titânicas e tirânicas que pode significar a derrocada da consciência no mais alto grau. Eu não me lembro de onde eu tirei, de que livro eu tirei isso sobre essa energia involutiva. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: ela se intensificou muito nos últimos 150 anos, principalmente no século passado. Por quê? Sabendo que estava chegando os tempos, esses espíritos trevosos se organizaram, tipo assim, você sabe aquelas brincadeiras de criança que a gente tem, do tipo assim, ó, pô, estamos jogando bola, aí há uma discussão e eu sou o dono da bola, eu digo, tá bom, não vão aceitar o que eu quero, então ninguém mais joga, né? Ou vou destruir o jogo, ou vou fazer alguma coisa e ninguém mais joga. Pois esses espíritos entraram com a consciência que eles tinham, que tinha sido dado o ultimato para eles aqui na Terra, ou eles se melhoram ou vão ir para um outro lugar, né? Eles resolveram, tá bom, já que nós vamos ter que fazer isso aí, então nós vamos entregar a Terra destruída para vocês. E se armaram em diversas frentes, digo, em diversas frentes da sociedade, na religião, na política, se infiltraram na tecnologia, se infiltraram em tudo quanto é lugar para criar meios involutivos, né? Então, assim, ó, no século passado ficou muito claro, né?
Então, usavam de argumentos, muitas vezes, muito bons, né? Mas que, na prática, resultavam em uma coisa contrária àquilo que eles falavam. Então, muitos seres vieram, né? E olha, interessante que diz ali, ó, geralmente está personificado em alguma figura que tenha muito magnetismo e lidar com as massas, né? E usaram de diversas maneiras para tentar inviabilizar que o planeta entrasse nesse momento, né, de evolução. E o que nós vemos é, vamos dizer assim, ó, a fase final disto. Nova consciência e emergência. Voltando àquilo, a maioria das antigas religiões e tradições espirituais, apesar de suas diferenças superficiais, concordaram com duas ideias centrais. Uma negativa, que a gente acabou de abordar, que é esse lado doentio, né, da mente humana, do ego, e agora vamos falar da positiva. Ou seja, ninguém se torna bom tentando ser bom, e sim encontrando a bondade já existente dentro de si mesmo e permitindo que ela sobressaia. O que ele quer dizer com isso? Quem estuda espiritualidade sabe que todos nós que estamos aqui viemos da luz. Então a gente já veio com princípios elevados, mas à medida que nós fomos adensando e entrando na terceira dimensão, principalmente aqui neste planeta, cuja densidade é muito mais forte que em outros planetas, porque em função desses seres que aqui estavam, só para vocês terem uma ideia, assim, ó, de um modo geral, os planetas de categoria evolucionária, eles chegam a ficar 10%, não passam de 10% de energia negativa. Aqui nós atingimos a 40%. Entenderam a diferença? E por que a maioria de nós não tem consciência do que está acontecendo? Muito domínio, gente. Muito domínio. Então, e essa bondade já existe dentro de nós, porque nós viemos da luz e nós vamos voltar para a luz. Nós agora estamos começando a fazer um trajeto ascensional, pelo menos alguns de nós. No entanto, essa qualidade só se distingue quando algo fundamental muda no estado de consciência da pessoa. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Tentando despertar essa consciência, né? O ego de um lado, consciência do outro. Então, se a gente conseguir dar um toque em cada um de nós aqui sobre o que é ter consciência, como nós podemos chegar lá, nós vamos mudar. Nós vamos mudar a nossa qualidade vibracional. Os ideais de mudança de uma sociedade, obrigando a mudar a realidade externa, fracassa ao não se levar em conta o modelo de distúrbio que todo ser humano traz dentro de si, o ego. O que ele quer dizer aqui? Muita gente, e isso aconteceu comigo, e eu tenho certeza que deve ter acontecido com todos vocês, a adolescência. Tu olha o mundo e diz assim, o mundo está errado. Eu quero mudar o mundo. Mas eu não quero mudar o mundo dentro de mim, eu quero que os outros mudem. Porque a gente se acha o suprassumo da evolução. É ou não é? Né? E não se dá conta que nós precisamos nos mudarmos. A mudança ocorre dentro de nós, não fora de nós. Não são os outros que têm que mudar, somos nós. Está errado? Está causando dor emocional, está causando alguma dor qualquer, estamos ficando doentes, desequilibrados, desarmonizados. É aqui dentro, procura aqui dentro, é dentro da gente que alguma coisa está errada. Né? A dor diz que o erro está dentro de nós. Ou é alguma maneira, alguma coisa que a gente não está entendendo, não está sabendo como resolver dentro de nós. Ou o nosso ego, de tal maneira, deixa a gente anestesiado e a gente não percebe o que é. Sem realizar, então, alguma modificação prévia na realidade interior, o nosso estado de consciência não vai evoluir. Nós não vamos conseguir
vamos dizer assim, ó, dar esses saltos expansivos da nossa consciência. Então, assim, ó, dor emocional apareceu, não adianta fugir, não adianta pensar, não, isso eu não devo ter. Estou com raiva de fulano, não devo ter raiva, então eu vou negar essa dor. Não, vai nela, vai ver por que ela está acontecendo. Tem que ter essa coragem de ir entrar no seu aspecto emocional e ver por que ele está acontecendo. Né? Hoje em dia tem uma série de terapeutas que nos auxiliam nisso. Em várias linhas, eu diria espirituais, espiritualistas, de saúde, né? Então, vamos procurar ver por que isso está acontecendo. A única maneira da gente resolver as coisas, os desequilíbrios interiores, é entrando a fundo. Não é negando, não é, vou esquecer isso aqui. Não, vai. E a gente tem que trabalhar no momento que está acontecendo. Não adianta dizer assim, não, eu vou ficar frio agora e vou mais tarde resolver. Não, tem que ser na hora. Se tu quer resolver uma dor emocional, alguma coisa que está trancando, algum nó para desfazer emocional, tem que ser no momento que está acontecendo. Aliás, foi o tema da minha primeira palestra que eu dei aqui. Gente, a boa notícia é que há a possibilidade dessa transformação radical da nossa consciência. No hinduísmo, chama-se iluminação. Quando a gente consegue encontrar essa caminhada e se melhorando, até atingir um grau máximo, que eles chamam de iluminação. No budismo, representa o fim do sofrimento. Buda significa aquele que despertou. Né? Buda, aquele que nós conhecemos como Siddhartha Gautama, foi o primeiro ser humano da nossa, vamos dizer assim, ó, da nossa tribo humana terrena, nativo da Terra, que se iluminou. Não que antes dele não houvesse pessoas iluminadas, mas eram seres de outros planetas, de outros órbitos, de outras, né, que estavam aqui auxiliando a humanidade. Isso acontece, né? Se vocês entenderem que a Terra é uma escola e que existem várias escolas, né, ao redor e no nosso sistema de estrelas próximas, né? Então, assim, por que não pode vir um professor de um outro lugar já, né, evoluído para nos ajudar na evolução? Então, vários dos guias que nós tivemos e ainda temos na nossa humanidade, né, são de outros planetas. São ETs? De certa forma são. Encarnaram aqui, né? Uma alma ET, vamos dizer assim. Do cristianismo significa salvação. E tem outros termos que são usados: libertação, despertar da consciência, que é o Eckhart Tolle fala, despertar dessa nossa consciência. Bom, primeiro passo é reconhecer essa loucura que nós também temos certos momentos de insanidade, né? Alguns mais, outros menos. Quem nunca teve um ataque histérico porque as coisas não estavam acontecendo como gostaria, né? Quem nunca perdeu a sua tranquilidade, não saiu, não partiu, inclusive fisicamente, para brigar com outros, né? Tá, não preciso falar. Mas assim, ó, todos nós passamos por isso, né? Então, no momento que tu reconhece que a gente tem essas características, poxa, é o primeiro passo para a gente começar a nos trabalharmos. Essa nova dimensão da consciência, então, começa a emergir no planeta. E ela começou a ficar muito forte de uns tempos para cá, né? Por quê? Como eu disse, nós estamos chegando no limiar dessa transição planetária.
Então, o processo de acordar, de despertar, de libertar o máximo possível de pessoas, e essas pessoas que estão nesse processo ajudarem outras, é fundamental. Né? No passado distante, alguns seres atingiram esse estado de maestria. Como exemplo, Buda na Índia, Lao Tse na China, Hermes Trismegisto no Egito, Jesus na Palestina, só para citar alguns. Existem muitos outros que deixaram, né, Rama, enfim, vários deixaram o seu legado. E basicamente o que eles diziam? Observe seu modo de viver, né? Buscando o quê? O autoconhecimento. Veja o que você está fazendo, o sofrimento que está causando a si mesmo e aos outros. E óbvio, busque esse autoconhecimento. Quantas vezes em discussões eu vi pessoas chegando assim e dizendo, eu me conheço. Quando eu ouço alguém dizer isso, eu fico quieto, eu não vou. Mas é muito raro a gente se conhecer, né? A pessoa que se conhece, ela é tranquila, ela é harmônica e ela já não está mais aqui entre nós. Ela está num plano elevadíssimo, né? Nós estamos no processo de autoconhecimento. Não? E esses seres ensinavam caminhos, que tem aqueles ali, por exemplo, assim, ó. Quais são as diferenças entre ego e alma? Né? O ego está baseado no eu. A alma no nós, ou somos todos um. O ego na separação, é eu e vocês. A alma, não, ela percebe todo mundo como uma unidade. O ego ainda está fortemente, vamos dizer assim, sob peso de culpas, né? E a alma, não, ela busca já entender, compreender as coisas, aquilo que eu estava falando aqui. Temos que entender por que a gente passa por dores emocionais. Hostilidade versus cordialidade. Ou seja, quando a gente está muito hostil, o ego está dominando. Alguma coisa está desconfortável que nos deixa hostil com as outras pessoas, né? Mas, se a gente entrar num processo mais de cordialidade, e com certeza, à medida que a gente vai se trabalhando, a gente tende a ser mais cordial, porque a harmonia começa a se estabelecer dentro da gente. Ressentimento versus perdão. Brigamos. Estou de mal com meu filho, estou de mal com a minha ex-mulher, estou de mal com... né? Mas fica aquele ressentimento de coisas que ficaram no passado que nos levaram a essa separação. Vejam bem, né? Já não, a alma já que está um pouco mais esperta, ela tende a perdoar com mais facilidade. Não é o perdão de boca, não é esse que eu estou falando. Estou falando do perdão realmente que parte daqui de dentro, né? O perdão amoroso, realmente, esse resolve. Orgulho versus amor. Os guias espirituais falam que uma das coisas mais difíceis para eles resolverem foi esse tal do orgulho. Somos seres muito orgulhosos. E ela colocou ali orgulho versus amor. Eu diria que não. Orgulho, ele está, eu acho que numa contraposição da humildade. Né? Se a gente trabalhar mais a nossa humildade, aos poucos a gente vai deixando de ser orgulhoso. E se a gente não trabalhar, a vida vai dar um jeito de dar uma rasteira nos nossos orgulhos e nos tornarmos mais humildes. Temos uma fortuna, vamos perder a fortuna. Temos as pessoas que nós amamos, brigamos com elas, nos afastamos, e essa solidão machuca.
Mas por orgulho a gente não vai lá e não pede perdão, ou não vai abraçar, ou por algum motivo, né, fica nisso. Então, o orgulho é uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar. Não, eu vou trazer bem mais adiante algo só sobre orgulho. Reclamação versus gratidão. Gente, dia está chovendo, que droga. Não, agradeço, está limpando as vias, está limpando o mundo, está limpando tudo. Está trazendo água, está fazendo com que os rios subam e não dê falta de água. Tem um congestionamento muito grande. Durante anos, 10 anos, eu não sabia o que era congestionamento. Eu usava moto. Agora comprei um carro, gente. Estou voltando a entender o que é congestionamento. Só que nesses 10 anos, o congestionamento que eu conhecia tempos atrás não tem nada a ver com congestionamento hoje. Gente, como mudou. Bota uma musiquinha. Não perde a tua... né? Sai mais cedo, se tu tá para não sair atrasado, sai mais cedo. Graças a Deus inventaram o celular. Fulano, vou chegar atrasado. Fazer o quê? Né? Não deixem desarmonizar. Evitem a desarmonia. Inveja. Tá com inveja que o outro trocou o carro? Meu carro é um Fuca, leva no mesmo lugar que o vizinho que tem uma Ferrari leva. E mais, com as estradas que nós temos aqui no Brasil, eu vou mais longe do que ele com a Ferrari dele. Né? Veja o lado positivo da coisa. Raiva. A raiva te rouba a felicidade, com certeza. Né? Por quê? Te desarmoniza e te mantém desarmônico por muito tempo. E se as pessoas são muito mentais, elas são capazes de ficar rancorosas por um dia, 2, um mês, um ano. Tem pessoas que graças a Deus... Vou chamar mais pessoas ali, então. Não esqueça que provavelmente no YouTube vai ter essa palestra, porque ela está sendo... Vai ter o vídeo dela. Ela liberou ali? Alguém viu? Ninguém ouviu. Isso. Continuando, então. Poder versus humildade. Apareceu humildade aqui, mas enfim. Materialismo versus espiritualismo. Tivemos uma palestra muito boa. O vídeo que nós vimos do Haroldo falando sobre materialismo, né? Para entender melhor. Loucura versus sabedoria. Guerra versus paz. Frieza versus simpatia. O ego é orientado ao passado e ao futuro. Lembra que eu falei? Nós temos que aprendermos a ser observadores, a estarmos no presente. No momento que a gente ancora a nossa atenção no presente, passamos a observar as flores, o dia, as pessoas, né? A gente aquieta a mente, chaveia a mente para ela ficar quieta.
Quem controla a mente? O ego, né? E o ego, ele está sempre ou no passado ou ele está no futuro. O ego nunca está no presente. Quem está no presente é a pessoa, quando ela está consciente. Intolerância versus tolerância, egocentrismo versus generosidade. Deixamos, né, de trazer tudo para nós, para compartilharmos, para partilharmos aquilo que a gente tem. O egoísmo versus altruísmo. Autonegação, autoaceitação. Complexidade, simplicidade. Vejo bem, assim, ó, pessoas extremamente complexas que se acham tal e gostam de ir a lugares sofisticadíssimos, tudo mais. Já pessoas simples, não. Pessoas simples, sim. Eu tento fingir que eu não vejo ele, mas ele vem vindo. Tipo, aí a hora dele interfere na minha. E aí, querido? Tudo bom? Foi? Então, vamos indo. Normalmente,
Ok. Digamos que naquele momento em que os apóstolos se encontraram e foram os representantes, né, que nós conhecemos, digamos que cada um daqueles apóstolos fosse o arquétipo de uma representação. Né? Digamos assim, que Pedro representava a verdade, porque ia abaixo da figueira, abaixo da árvore, para perceber a verdade. Então, ele era o arquétipo de centenas de pessoas que estavam naquela época representando a verdade. E assim sucessivamente. Né? Inclusive a questão do feminino. Né? Pelo que eu lembro, a questão de Judas não aparece em nenhuma bibliografia a maneira como ele desencarnou naquele período. Né? E houve, então, 2 momentos que se repetiram naquela época. Supostamente, tudo suposição. Um momento foi a crucificação de Jesus, que se torna a representação de Cristo, a luz, né, o bem. E naquele momento, o desencarnar de Judas, que seria então, digamos assim, a representação do ego, colocado, digamos assim, na representação do mago. Né? Então, 2 forças, a dualidade, né, representando sempre a questão do ego, a força que dissipa, a força que vai contrária, né, e a representação do bem. Quando tu falaste ali, né, agora no final, em que em determinado momento surgiu a ideia das escolas esotéricas, né, surgiram, por um lado, a representação do que nós conhecemos hoje como cristianismo ou catolicismo, que foi então uma igreja ou um instituto representado por Pedro e por outros, e dentro daqueles apóstolos, outros seguiram por um outro viés, que seria o autoconhecimento, poderia ser talvez a gnose, ou talvez até a escola teosófica da Blavatsky. Né? O que tu pode falar sobre isso, conjugando a ideia do ego sempre? Vamos dizer assim, ramos, né, do cristianismo. E também começou a ficar contaminado com pessoas que não tinham o mesmo nível de entendimento dos apóstolos. Né? Então, essa queda, vamos dizer assim, de conhecimento, essa queda qualitativa do conhecimento, começou a ficar muito rasa. Tanto que o primeiro concílio, com Constantino, se não me falha a memória, né, do século III,
foi quando se criou a igreja. E ela, ele modificou. Aliás, ele reencarnou para fazer a unificação e manter o nível. Só que ele caiu, o poder foi muito grande para ele, ele caiu, ele conseguiu fazer a reunificação, mas ele não teve a capacidade vibratória para fazer isso aí. Chamando mais? Alô? Não sei. O que desligou? Vamos tirar aqui que... Oh, perdão. Ficou a pilha embaixo. Então, o que aconteceu, né? Nós vimos que é uma parte da história que se sabe muito pouco e o que a gente sabe é com muita pesquisa, né? Lucas, Felipe veio para a África, eu não me lembro todos assim, eu já li a respeito, né? Mas cada um deles criou e deu o recado. Com relação a Judas, né, Iscariotes, porque tinha outro Judas. Eram dois Judas, né? Um Iscariotes e o outro Judas, não me lembro qual é que era o... Mas, com relação a Iscariotes, ele realmente ele se perdeu no ego dele. Aliás, ele achava que Jesus era uma coisa, né, e não era. E ele se deu conta disso antes de morrer. E aí tem duas linhas que eu já abordei. Uma que realmente ele se mata, e outra que ele continua vivo e trabalhando nas catacumbas ou alguma coisa com leprosos, e ele se eleva, apesar disso aí. E na parte que ele se mata, né, como eu já li há muito tempo, eu não me lembro muito bem, mas uma coisa me chamou a atenção, que na versão do suicídio, Jesus foi lá e buscou ele. Não deixou ele ficar o tempo todo por lá. Conseguiu buscar e dar novo encaminhamento para novas reencarnações e tudo mais. Hoje, que eu saiba, Judas é um mestre ascenso. Ninguém sabe quem é. Também não interessa, né? Porque o arquétipo dele foi muito maltratado nesses 2000 anos. Né? Isso é o máximo que eu posso te dizer, não, muito mais que isso não. Porque virou um arquétipo, né? E eu acho que imagina, não deve ser muito agradável por 2000 anos para um erro bobo, vamos dizer assim, né? Energeticamente tu receber essa carga toda. Obviamente deve ser desviada essa carga para de uma maneira para não prejudicar tanto que ele ascensionou, né? Mais que isso aí eu não sei te dizer, tá? Mais alguma coisa, gente? Até porque, Sérgio, tem histórias e histórias, né? E muitas vezes tu tem que usar de muito discernimento, né? E eu costumo usar o seguinte, assim, ó, quando eu leio alguma coisa, eu entendo alguma coisa, e eu não tenho uma outra comprovação, eu guardo de lado. Não renego, por mais absurda que seja, porque às vezes é umas coisas muito absurdas, né? Porque se tu trancar essa linha de conhecimento, pode vir, através de um outro, a explicação, mas tu não está pronta para a explicação porque tu está negando, né? Tu não está aberto. Tu não está, vamos dizer, que nem uma criança. A criança está aberta a todo conhecimento. Ela não vai te... Se tu falar até hoje meu filho me diz assim, mas tu mentiu para mim, pai. Eu digo, quando eu te menti? Eu cuido muito de não mentir. Papai Noel. Eu digo, tá, mas ali eu tinha que fazer isso aí. Não dava. Quando tu for pai, tu vai entender. Né? É lindo a criança acreditar nisso aí, acreditar no coelhinho. Eu digo assim para ele, tá, te menti nisso aí,
confesso, mas vou continuar mentindo se tiver outro irmãozinho aí na história. Porque é uma coisa muito linda, né? Brincar com a imaginação da criança, né? Porque são histórias, e tem uns arquétipos muito interessantes nessa história do Papai Noel, do coelhinho, enfim, das histórias da Carotinha, histórias, tem um monte de ensinamento esotérico oculto que muita gente não tem ideia. Não sei todos, mas enfim, pode falar. Que fala disso? De buscar ele no... Sim, não, eu sei que foi rápido. Eu sei que a coisa aconteceu rápido. Antes dos 45 dias, ele buscou Judas. Então, assim, ó, tu vê, são duas linhas completamente antagônicas, né? Qual delas é certa? Então, eu dou tempo para que venha alguma outra coisa e valide uma das duas, né? Eu tenho a tendência a acreditar mais no suicídio dele por causa dessa busca que Jesus fez, e que eu já vi em duas ou três... Aham. Sim. Até vou procurar com Haroldo, Gosto muito da... Sim. Sim. E uma coisa boa esses minutos dele, porque assim é uma coisa pequena, geralmente, e ele passa um ensinamento muito grande, pequeno. Porque às vezes, assim, ó, tu vai ver uma palestra de alguém, 1h30, e a pessoa fica 1h30 falando abobrinha, que nem eu aqui, ó. Estou enrolando vocês por 2 horas, né? Mas às vezes a gente perde um tempo tremendo. Claro, às vezes vem um conhecimento muito interessante, né? Então, com o tempo a gente começa a qualificar as pessoas que passam realmente o ensinamento, que têm o conhecimento para isso aí. Muito bem. Mais alguma coisa, gente? São 9 horas ou está parado esse relógio? Dentro dessa mesma perspectiva, se supõe também que essas duas forças, né, da questão dual era necessária naquele momento, justamente para trazer o equilíbrio, né, entre a ascensão, digamos, ou iluminação, ou enfim, né, a Cristo, e também a outra força paralela para manter o equilíbrio. Né. Agora, o porquê? Aí é que vem todos os questionamentos dessa tal dualidade que está em todos os pontos, né? Inclusive na decisão do livre-arbítrio, né? Como lei universal. Então é interessante, por isso que eu fiz a provocação, principalmente dos arquétipos, né? Porque a gente tem uma coisa meio que estanque, né? Aquele quadro que define os 12 apóstolos, independente do questionamento do feminino ou não, né? Mas quando tu colocas a possibilidade de um arquétipo ou de um representante de centenas e centenas de pessoas que tinham um caminho, uma força, como a verdade, por exemplo, representativo, aí tu já começa a pensar diferente, né? Por isso que eu disse que era uma provocação. Chama 9, Mara. Joyce Souza, alguém já foi chamado? Desejos? Chamei 4. Não, chamei 3. Todo mundo já foi? Chamei 3. Qual? Daí 4, 5, 6, 7. Já tem mais
Ó, para quem quer reassistir, eu me lembro que tomei contato com um caso de um antepassado da família. para mim ali também, ou Oi? para mim ali, ou para? Eu acho que não vai dar agora. Não? Essa leva eu acho que não. Bom, alguém quer conversar mais aí comigo? Acho que fechado. Gostou. Obrigada, mãe. Oi, amor. Maravilhoso. Obrigadão. Obrigadão. Até amanhã. E o pior é que eu não consigo dar metade da palestra. Para ser entendido? Então...